Olá, meus amigos. Primeiramente, bom dia. Hoje dia 10. Não, mentira, hoje é dia 7 de julho. Esse é o primeiro vídeo no canal, pessoal, que eu vou fazer. É um vídeo, um formato diferente, um formato diário, que eu vou falar sobre como está sendo a minha pré-campanha e depois, posteriormente, a minha campanha como deputado estadual, certo? E eu vou falar sobre as coisas que está acontecendo no âmbito nacional, estadual e municipal. Eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, certo? E eu vou falar um pouquinho de cada coisa que está acontecendo superficialmente, entendeu? E eventualmente também comentar sobre algumas coisas que eu achar relevante, certo? E o primeiro tópico que eu queria tocar seria especificamente o congresso que teve do MBL no último final de semana, onde eu pude ir. Houve uma interação bem interessante e eu queria falar exclusivamente de duas pessoas que eu pude conhecer ali. Na verdade, uma eu já conhecia e a outra eu pude conhecer depois de uma semana bem interessante, onde ele foi apresentado como um pré-candidato também, né? Porém como vice do Renan. Então eu vou falar desses dois, que é o Haroldo, o homem mais fofo do mundo. O homem exala aura, o homem exala bondade, o homem exala coisa boa. O homem é maravilhoso. A Haroldo, pra mim é Haroldo, porque ele é aura pura, é maravilhoso. Achei ele sensacional, pessoa magnífica, engraçado, parece um avô de todo mundo, um cara muito especial de fato. O Renan tem um feeling, ele escolheu a pessoa certíssima para estar junto com ele nessa batalha. É um cara que se precisar ele pula na bala pelo Renan mesmo. E deu pra ver que ele é um cara sincero, honesto e com certeza capaz. E o outro é o Ben Mendes, um cara fenomenal. Meus amigos, é o seguinte, muitas pessoas não gostam do Ben Mendes e eu posso até entender os motivos, mas eu também posso discordar dos motivos. Até porque, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, o Ben Mendes, cara, ele pode ser um cara contestável pelo seu tipo de conteúdo. Mas ninguém pode contestar o fato dele ser um cara capaz. E ele é o único, na minha opinião, né? Não vou falar que ele é o único, mas na minha opinião, eu vou ser bem bairrista aqui com o meu grupo político, que é a Missão. Ele é um cara fenomenal e ele tá muito bem preparado. O Ben Mendes é jornalista, trabalha com o povo, tá... ele pôde falar algumas coisas ali, dando até indícios do que ele poderia fazer assim que assumisse o governo de Minas. E com isso ele deu uma prévia do que ele faria ali bem rapidamente, de forma bem didática, do que ele faria para a polícia. E, tipo assim, que ele me impressionou, o jeito que ele fala também, cara. Nossa, que isso, enche o coração, a gente fica emocionado, eu acho interessante pra caramba. E o restante que estava ali presente é chover no molhado. E também o Carlos Henrique, que eu vou falar também um pouquinho do Carlos, da Rafa e da Luana. O Carlos Henrique, puta que pariu, que cara inteligente, sensacional, tá muito preparado. E a Rafa também, uma pessoa sensacional, uma pessoa que sempre tá ali defendendo, ela sempre tá com o mesmo discurso, defendendo as mesmas coisas, que é quais são os motivos dela tá saindo da iniciativa privada, porque ela é uma pessoa que tá saindo da iniciativa privada para vir ser pré-candidata, porque ela quer ajudar. Como todos que eu pude perceber também ali, entendeu? Pude fazer amizades também no congresso, no happy hour. Depois, posteriormente, também troquei bastante ideia com as pessoas lá no show do Renan. E
cara, eu fiquei muito feliz e eu vou falar uma coisa. Qual é o diferencial da missão? Especificamente, eu posso dizer que, diferente de outros grupos políticos, pelo que eu percebi, as pessoas de outros grupos políticos, elas têm o costume de trabalhar de forma individual. Por mais que sejam um grupo, por mais que sejam pessoas que estão remando para o mesmo lado, teoricamente seria isso, né? Mas elas são pessoas, cada um por si. E nós da missão não somos assim. Cara, se eu tiver que gravar um conteúdo com outro pré-candidato a deputado estadual, eu vou gravar. Diferente de muitos outros partidos, diferente de outros partidos, no caso, que geralmente as pessoas, por exemplo, deputado estadual não mistura com outro deputado estadual da mesma região, eu posso dizer assim. Talvez de regiões diferentes, sim, ou talvez de estados diferentes, sim, para ter aquela, para ser um cabo eleitoral, algo do tipo. Um pré-candidato a deputado federal com estadual é mais comum, até para um puxar o voto pro outro. É muito normal ocorrer essa dobradinha. Mas na missão, cara, eu pude perceber isso. É muito diferente, As pessoas estão pelo projeto, as pessoas estão abrindo mão de muitas coisas para poder fazer dar certo. E, cara, se continuar assim, por mais que hoje eu tenho a consciência de que o Renan é o nosso cabo eleitoral, eu tenho plena consciência disso. Então eu acho que todos remando pro Renan, a gente colocando ele num patamar mais alto possível, quando o Renan tiver consciência de onde ele está, que ele vai poder puxar a gente pra cima também. Hoje a gente tá tentando fazer esse trabalho de puxar o Renan pra cima. E posteriormente, quando ele estiver firme lá em cima, eu creio que ele vai puxar a gente pra cima. E esse vai ser o nosso diferencial. Entendeu? Então tá todo mundo trabalhando pro mesmo caminho, tá todo mundo no mesmo barco remando pro mesmo caminho. E o barco tá pegando velocidade. Os outros barcos ainda não viram a velocidade que a gente tá, certo? Bom, vamos supor que nós estejamos falando de uma corrida de barco, né? Para continuar na mesma analogia. O Renan eles estão no meio da neblina, eles estão ouvindo já que nós já estamos puxando canção, nós estamos correndo, eles não estão vendo a gente, eles não sabem que velocidade que a gente tá. Alguns podem até já ter avistado a gente, mas na hora que a gente for ultrapassá-los, eles vão assustar. E é isso, senhores, é isso. Então eu já falei do bem, já falei do Haroldo, o congresso espetacular. E eu vou falar de mais uma situação, que é a banda Limão Rosa. Cara, eu já ouvi a música do Renan. Eu acho interessante porque é um estilo musical diferente, onde eles priorizam as músicas autorais e tudo. Então eu creio que eu já achava boa a música, mas que maravilhoso, o show foi maravilhoso, entendeu? O show foi perfeito. Pô, cara, não tem nem palavra pra descrever como é que foi esse final de semana, não. Esse final de semana foi espetacular. E depois disso eu vi que eu precisava me dedicar mais. Tô fazendo esse primeiro vídeo aqui no YouTube pro diário, que eu vou tentar fazer diariamente, né? No caso será um diário, eu tenho que fazer diariamente. Fazer esse vídeo explicando de uma forma mais leiga, talvez. Às vezes também vai ficar de recordação, entendeu? Depois eu poder voltar e ver, pô, cara, isso que aconteceu. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou fazer esse tipo de vídeo diariamente. E nesses vídeos eu vou estar falando coisas que eu posso estar tirando para minha própria rede social, onde eu posso estar falando de outras coisas, entendeu? Então, deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa. Não, acho que é só isso mesmo. Para um primeiro vídeo eu acho que tá muito interessante. Se o formato funcionar, se rodar bem, prometo que vou fazer mais. E eu também tô pretendendo fazer outros tipos de vídeo. Espero que dê tudo certo, que a partir de agora eu consiga começar a pré-campanha de fato. Faltando aí cerca de 90 dias. E eu acho que eu vou ganhar a eleição, vou ser eleito como deputado
Estadual, difícil. É uma tarefa muito difícil. Primeira eleição tem que ter no mínimo ali 20 mil votos. Acho muito difícil, mas eu tô aqui para ajudar. E é sobre isso. E para finalizar, eu vou estar fazendo esse, tentar finalizar esse vídeo falando sobre o motivo de eu ser pré-candidato. Eu já tive essa ideia antes, porém eu não me senti confiante o suficiente para tentar entrar para esse meio. E agora que eu tô beirando os 30 e tudo, eu pretendo me dedicar a essa vida aí, a ajudar, sei lá, de alguma forma, que esse foi o jeito que eu achei que fosse o mais, creio que fosse o jeito mais interessante para mim poder estar ajudando a missão. E logicamente também eu vi que era uma abertura, pareceu para mim uma abertura de janela para mim poder estar buscando uma coisa que eu gosto, ao mesmo tempo que a missão também estava precisando de pré-candidatos, porque como é um partido novo, se conseguir pré-candidatos é mais complicado também, né, cara? E pessoas honestas também. E eu tenho consciência que eu sou uma pessoa honesta, quero fazer coisas boas, quero propor coisas boas, já tenho ideias, já tenho propostas que eu acho que pode ser interessante, principalmente para mim que sou motorista de aplicativo, para outros e para motoristas de aplicativos em geral. E se Deus quiser eu vou estar defendendo aí os motoristas de aplicativo, vou estar defendendo também o esporte, porque eu sou um cara que gosto e que acho que faz muita diferença para uma comunidade, que seja para uma população, para um conjunto de pessoas, e principalmente para as crianças estarem praticando esportes. Então é isso que eu vou defender. Vou defender a prática de esportes, principalmente para os jovens. Vou defender os motoristas de aplicativo e vou defender qualquer coisa que seja em prol do bem das pessoas. Então, no mais é isso, eu agradeço, fico feliz por estar fazendo parte desse projeto, muito feliz mesmo. Cada dia, eu acho que foi isso que me salvou de, sei lá, de não estar passando por um momento muito, muito bom de vida, e isso aí me ajudou bastante. No mais é isso. Espero que esse vídeo seja interessante, que consiga alcançar outras pessoas, para que eu possa fazer mais vídeos. Beleza? Tamo junto e pra cima.